Olá, aqui é o José Rodrigues da Solaris e hoje nós vamos tratar de um assunto interessante. É uma pegadinha voltada para todos os contribuintes dos tributos federais, pegadinha trazida pela Lei 13.606, publicada agora no início de 2018. Todos vocês conhecem, os contribuintes, os contadores, os assessores, os administradores, os operadores de impostos de uma maneira geral, conhecem essa Lei 13.606, publicada agora no início do ano de 2018. Essa lei trouxe diversos assuntos interessantes, entre eles o PRR, que é aquele Programa de Recuperação Rural, que pretende que os contribuintes daquele antigo Fundo Rural confessem suas dívidas e façam o parcelamento com algum incentivo. Também permite que produtores rurais com dívidas no Banco do Brasil, aquelas dívidas que foram transferidas para o Tesouro, façam também liquidação, façam parcelamentos com algum incentivo. Então, esse PRR é um dos assuntos trazidos por essa Lei 13.606 e aquelas pessoas, os contribuintes, os produtores rurais enquadradas dentro dessas dívidas, dentro desses compromissos, poderão eventualmente se dirigir até a repartição, confessar seus débitos e fazer o seu parcelamento com esses incentivos trazidos por essa lei, como eu já falei. O Fundo Rural, todos sabem, é aquela discussão antiga a nível nacional, onde o Supremo, ano passado, julgou constitucional a cobrança. Agora, diferente do que muitos falam, esse acordo do Supremo, que ele julgou constitucional a cobrança, ainda está em discussão. Houve uma série de embargos, pedido inclusive a modulação dos efeitos, enfim. É preciso que aqueles que eventualmente tenham dívidas do Fundo Rural, se forem fazer a confissão e fazer o parcelamento, façam com muita parcimônia, que consulte seus assessores, consulte os seus contadores, consultem os seus advogados para verificar se realmente é conveniente o produtor rural, principalmente o produtor, se dirigir e fazer a confissão desses débitos. Me parece que essa lei ela é muito voltada para as empresas que retiveram o Fundo Rural dos produtores e não recolheram. Aí sim é muito conveniente fazer o parcelamento. Mas os produtores rurais, de uma maneira geral, é nosso entendimento que devem, antes de fazer esse parcelamento, pensar um pouco, fazer um estudo para verificar se realmente o seu caso é de fazer esse parcelamento. Com relação àqueles débitos de financiamentos, de programas especiais, inclusive, tipo Proterra e outros diversos, que eventualmente se enquadram nesse programa, é interessante também você fazer um estudo para verificar se é conveniente fazer esse parcelamento. De qualquer maneira, é um incentivo. Esse é um dos assuntos trazidos por essa Lei 13.606. O outro assunto trazido pela Lei 13.606, que inclusive já foi alvo de um outro vídeo que gravamos, é em relação à nova contribuição do produtor rural, pessoa física e empregador. Você pode procurar no nosso site www.solarisempresa.com e você terá a oportunidade de assistir uma outra fala nossa em relação a esse assunto da contribuição do produtor rural, pessoa física e empregador. E a pegadinha que é o motivo do nosso vídeo de hoje, da nossa discussão. Lá no artigo 25 dessa Lei 13.606, se vocês me permitirem, eu vou ler. Então lá traz o seguinte mandamento: inscrito o crédito em dívida ativa da União, o devedor será notificado para, em até 5 dias, efetuar o pagamento do valor atualizado monetariamente, acrescido de juros, multa e demais encargos nela indicados.
Isso não tem novidade nenhuma. As dívidas com a União devem ser escritas, há uma lei sobre isso, não tem muita novidade sobre esse assunto. A novidade está nos parágrafos. O primeiro parágrafo diz o seguinte: a notificação será expedida por via eletrônica ou postal para o endereço do devedor e será considerado entregue depois de decorridos 15 dias da respectiva expedição. Isso significa que, se os Correios estiverem de greve e eles demorarem 30 dias, 40 dias para entregar essa notificação, o contribuinte vai ficar prejudicado. Isso é um assunto que deve ser também considerado na hora de você verificar a data da entrega, a data da expedição dessa notificação. O parágrafo 2º diz o seguinte: presume-se válida a notificação expedida para o endereço informado pelo contribuinte ou responsável à Fazenda Pública. Isso é muito interessante porque muitas empresas, muitos contribuintes, pessoa física inclusive, mudam de endereço e não fazem a atualização desse endereço junto à Secretaria da Receita Federal. E aí eles às vezes nem sabem quem tem uma dívida e a notificação vai para o endereço antigo. Resultado, essa dívida vai para a inscrição em dívida ativa, acrescido de juro, multa, correção, e realmente aumenta demais esse débito. Então, esse endereço deve sempre permanecer atualizado junto à repartição arrecadadora federal, isto é, junto à Fazenda Pública da União. O parágrafo 3º diz o seguinte dessa lei: não pago o débito no prazo fixado no caput, a Procuradoria da Fazenda Nacional poderá, e aí é onde vem a pegadinha, comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres. Significa o seguinte: inscrito em dívida ativa, a Procuradoria pode enviar esse débito para os cadastros de negativação do contribuinte, Serasa, SPC, SCPC, enfim, todos aqueles cadastros que podem prejudicar o crédito comercial desse contribuinte. Isso é uma coisa muito interessante, porque aí temos uma coerção política da Fazenda Pública Nacional para a cobrança das dívidas. E todos sabem o problema que dá se você tiver com seu nome inscrito no Serasa, se tiver seu nome inscrito nesses cadastros. Os bancos bloqueiam os créditos, alguns inclusive bloqueiam até o fornecimento de talão de cheques. Então isso é um problema muito sério. Olha o inciso 2 desse parágrafo 3º, continuando a pegadinha. A Fazenda Pública pode averbar, inclusive por meio eletrônico, isto é, pela internet, a certidão da dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis. Isso significa que a Fazenda Pública agora, com a edição dessa lei, pode bloquear administrativamente os bens daquele contribuinte devedor. Me parece um pouco arbitrária essa norma da lei, até inconstitucional, inclusive já havendo algumas liminares de alguns tribunais afastando essa possibilidade da Fazenda Pública, mas é importante que o contribuinte fique atento para isso. Porque muitas vezes ele nem percebe que tem uma dívida inscrita, é uma dívida que ele não sabia, e um dia qualquer ele precisa de uma certidão, ele vai lá e verifica que ele está com seus bens indisponíveis. Então é importante que você fique atento, você que presta serviço para os contribuintes, contador, advogado, assessor, fique atento para esses aspectos. Então, o assunto de hoje era essa pegadinha. Se você tiver dúvida, se você tiver alguma pergunta para fazer, nos escreva, passe o e-mail para www.solaresempresa.com ou solaresemt@solaresempresa.com.br. Era isso por hoje. Felicidades!